Ué, eu pensei que a gente fosse amigo. Tenho certeza que não foi nada demais. Além das 300 vezes que eu critiquei Mega Evolução, também gente que problematiza a coisa. Eu já falei que xinguei muito fã de Deltarune no meu canal também. Você não falou nada demais. Você falou que Jotô é uma DLC de canto. Ah, mas é uma DLC mesmo de canto. Quer que eu faça o quê? Até que Takami tem mais lore que essa merda de região. Você me obrigou a fazer isso. Pensa, Gabriel. E se mais de 20 mil pessoas começarem a acreditar nisso? Droga. Não me entenda errado. Eu o tenho como meu aliado. Mas eu não posso permitir que algo assim vá muito além. Tire esse tempo pra refletir um pouco, tá? Ei, maluco, me tira daqui, caramba. Vou te denunciar, hein? Pra quem não me conhece, eu tenho 30 anos. Sendo um pouquinho mais específico, eu sou um tantinho mais velho do que a franquia Pokémon. E isso significa que eu vivi quando menino a grande febre que foi Pokémon se espalhando pelo nosso país, vendo 151 Pokémon se tornarem o favorito de muita gente, ainda que o Charizard seja 50% disso. E aí, me, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Quando a aventura de Ash, Misty e Brock começou, se aventurando pela região de Kanto, que, se você me acompanha há um tempo, sabe que eu não fazia ideia de que se chamava Kanto, eu estava lá. E é incrível que, mesmo com uma quantidade tão pequena de monstrinhos, o leque das aventuras conseguia ser bem extenso, seja no anime ou nos mangás, que, deixando bem claro, eu só fui saber da existência mais ou menos uns 12 anos depois. O ponto que eu tô tentando chegar é, Pokémon era suficiente. Se até alguns anos atrás a gente tava dando chilique porque Pokémon Sword e Shield não ia ter todos os Pokémon, naquela época mais simples, o pouco que tínhamos era o bastante para poder agradar a todos. Eis que um dia, quando eu fui no supermercado com minha família, meu irmão e eu avistamos aquela que, hoje, eu digo que moldou a minha vida. A lendária fita VHS de Pokémon, o filme. E para nossa felicidade, nossos pais compraram ela para nós. Então, lá estávamos nós, meu irmão e eu, que em meio a 90% do tempo brigando, tinha aqueles 10% que assistíamos alguma coisa juntos da cultura pop. E dessa vez, era aquele filme onde conhecemos um treinador que está procurando por Ash Ketchum da cidade de Pallet. E mesmo esse cara sendo um completo random, ele fez aquele que eu acho que é um dos atos mais marcantes da franquia. Ele usou um Dolphin. E eu sei, hoje em dia o Dolphin pode não ter nada de especial para muitas pessoas, mas claro, vamos explicitar que eram os anos 2000, e aquele Pokémon misterioso me consumiu absurdamente. E a marcante frase do anime "Quem é esse Pokémon?" martelava a minha cabeça absurdamente. Ele não fazia parte das figurinhas do meu álbum de Pokémon. E, claro, a minha solução para aquilo foi recorrer à internet para resolver esse problema. Só que isso é mentira, porque eram os anos 2000 e a gente não tinha internet. Então, eu estava... Inclusive, eu perdi a conta do número de vezes que eu rebobinei a fita só pra ver essa cena. E depois que eu descobri que ele tava na capa do filme, eu fiquei desenhando e redesenhando ele várias e várias vezes. E claro, vocês podem até comentar, mas Dutra, que admiração mais tola, no primeiro episódio a gente viu um Ho-Oh, claramente havia planos para expandir Pokémon, e beleza, eu respeito o seu argumento, mas... eu era burro. Então eu só notei que Pokémon crescia conforme os episódios iam passando e iam surgindo mais coisas, dentre elas, a famosa Pokébola GS. Você conhece, né? Você já ouviu falar dessa belezinha? E ainda que hoje todo mundo saiba que tinha um Celebi ali, que mudaram os planos e ela acabou sendo esquecida, na época, aquilo era um mistério absurdo que movimentava muito a molecada. E não demorou muito para que o termo Pokémon GS e Pokémon Gold e Silver começasse a se espalhar entre os meninos do bairro. E ainda que eu tenha conhecido os jogos de Pokémon a partir de Rubi e Safira, eu tinha ciência de que Pokémon tinha jogos que antecediam esses títulos. E foi então que um dia, em meio às coisas do meu irmão, eu encontrei um disquete dourado. Que na verdade não era dourado, era amarelo escuro, mas eu encontrei um disquete dourado com a etiqueta Pokémon Gold.
Eu tinha nas minhas mãos um jogo de Pokémon. Tudo poderia mudar naquele momento. E então eu fui pedir para meu irmão para poder jogar o Pokémon Gold. E lembra que eu disse que a gente passava 90% do tempo brigando? Pois é, essa situação caiu no meio dos 90% e eu não consegui jogar o jogo. E nunca consegui vê-lo jogá-lo também. Me pergunto se ele sabia como dar play no emulador naquela época. Mas aquele não podia ser o fim. Eu sentia que minha jornada com Pokémon teria uma grande virada. Eu só precisava de tempo. Eu só precisava de... um novo mundo de aventuras. Pokémon Johto. Tá, eu juro que eu não faço mais isso. A região de Johto finalmente chegava nas telas do Cartoon Network, e eu consumia aquilo com uma animação enorme. Novos Pokémon, novas aventuras, ginásios, e diferente de Kanto, que até então eu não fazia ideia que se chamava Kanto, Johto foi um lugar muito mais bem trabalhado se tratando de região, e trazia com ela 100 novos monstrinhos que tinham um visual que conversava muito bem com os 151 anteriores. E olha só que curioso, se hoje a gente vê pessoas criticando que os designs atuais são horríveis e nem sequer parecem Pokémon porque são arredondados e simplificados, Johto já trazia isso e ninguém falava absolutamente nada. A Pokédex de Johto não trazia somente Pokémon novos, como também expandia de Kanto, dando para tal pré-evoluções e evoluções que tornavam o que era agradável em algo ainda muito mais satisfatório e marcante. Não sei se vocês estão lembrados, mas o Umbreon, a famigerada melhor evolução do Eevee, veio desse barco. Aproveitando, falando dele, é válido mencionar a chegada de dois novos tipos, o Dark e o Steel, que hoje é algo comum, banal, mas no contexto da época era algo novo, algo marcante. Sem sombra de dúvidas, até pelo fato de estar a cada dia entendendo mais como aquele universo funcionava, facilmente Johto se tornara a minha região favorita. Não que eu tivesse muita opção, mas você me entendeu. E ainda assim, eu não tinha consumido tudo que aquele período podia me oferecer. Alguns anos depois... A região de Sinnoh era anunciada. Alguns dos Pokémon mais marcantes tomavam a tela do meu PC com a impressionante internet de 1 MB. Diaruga, Parukia, Naetoru, Hikuzaru, Pochama, Erekiburu. E eu sei que você não tá entendendo nada, mas foi assim que eu os conheci. Na falta de um lançamento internacional, os nomes japoneses foram os primeiros a chegar até nós. E bom, até hoje Sinnoh é a minha região favorita. Mas por que eu tô falando de Sinnoh? É um vídeo de Johto. Porque foi nessa mesma época em que eu conheci o mundo dos emuladores de Game Boy. Enquanto o mundo se aventurava nas gameplays de Pokémon Diamante e Pérola, eu estava descobrindo as jogatinas de Pokémon Fire Red e Ruby pelo computador. Descobrindo segredos, áreas novas, Pokémon escondidos, o mundo que eu sempre desejei conhecer, agora era só meu, sem ter a limitação de usar um GBA de um amigo para explorá-lo. E foi ali no meio que eu o encontrei. Pokémon Crystal, um jogo de Game Boy Color, me chamava muito a atenção. Eu já tinha explorado Kanto e Hoenn vezes demais para saber lidar com uma nova região. Johto estava me esperando, e eu não podia deixar aquilo passar. Abri o emulador, cliquei em abrir a room e... Mas que porra é essa? Ok, eu admito que foi uma surpresa bem desconfortável ter saído dos gráficos lindos da terceira geração para os jogos de Game Boy Color. Não é possível que aquilo era o jogo. Que coisa horrível de feia. Eu fechei o jogo, aquilo claramente não era pra mim. E ainda assim, mesmo com aquela apresentação horrível, eu diria até traumática, uma vozinha dentro de mim ficava me pedindo pra continuar, para tentar de novo, para enfrentar aquele maldito desconforto inicial. Como eu poderia ser um mestre Pokémon sem ter explorado Johto? Isso simplesmente não fazia sentido.
Eu claramente seria uma farsa. Eu tinha que fazê-lo. Minha jogatina então começou. E de pouco em pouco, o desconforto que eu passara inicialmente foi sumindo, dando lugar a algo lindo. Eu não conseguia olhar para aquilo e simplesmente não achar fantástico. E é incrível como nosso cérebro funciona para nos fazer emergir e gerar perspectivas. Em alguns dias, eu tinha saído de 2007 e 2008 e ido direto para 1999. E tudo parecia fazer sentido para mim. Ainda assim, eu sei que eu tô fazendo um vídeo pro YouTube e vocês não vão sentir a mesma emoção que eu. Então, eu vou usar os gráficos de Heart Gold Soul Silver pra doer menos nos seus olhos. Obrigado, de nada. E chega a ser engraçado como minha percepção do jogo é algo que foge à maioria. Inclusive, eu já falei sobre isso antes. O card vai estar aparecendo aqui em cima. A gente escuta hoje que os líderes de ginásio de Johto não são legais porque eles não usam os Pokémon da sua própria região, o que se trata de um argumento extremamente injusto. Se hoje temos uma quantidade de Pokémon que ultrapassam 1000, a ideia de Pokémon Gold e Silver era de ser Pokémon 2 e um encerramento. As coisas terminariam ali, a ideia não era apresentar algo novo, e sim fechar algo que já estava aberto. Dito isso, a gente nunca tinha tido um grande destaque para Pokémon que eram muito amados. Pidgeotto, Scyther, Gengar, Poliwrath... Poliwrath, Dutra? What the fuck? Pois é, meu jovem padawan. Poliwrath era o Pokémon do Red nos mangás, e por conta disso tinha uma enorme legião de fãs fora do Brasil. E se você notou bem, eu citei 4 Pokémon porque a outra metade, o equilíbrio perfeito, era formado por Pokémon novos para nós. Miltank, Steelix, Piloswine e Kingdra. Isso foi proposital, pois guardava um segredo por trás, algo que mexeria com corações. Enfrentando todos os desafios pela frente, chegando até o Lake of Rage, conhecemos algo que faria as minhas mãos tremerem. Ele estava no anime, e ele tá aqui também? O Gyarados Vermelho, sem dúvidas, era uma surpresa que acalorava o coração de qualquer um. Um Pokémon completamente diferente de todos os outros que conhecíamos, apresentando uma nova mecânica, os raros Pokémon Shiny, que se hoje é algo comum, se eu pedir pro Gael ele me arruma um em 5 minutos, naquela época, naquele contexto, era algo quase inacessível, o que tornava aquilo ainda mais único. Se em Red Blue, Snorlax e Lapras eram um Pokémon que rotineiramente ocupavam espaços na nossa party, dessa vez era um Gyarados de Johto que o fazia. E ao chegar na liga, veio mais uma surpresa, afinal, o lugar nos era apresentado como o Planalto Índico. Oi? Eu conheço esse nome. E tinha um guarda que ficava logo à direita, antes de irmos para o desafio, que falava que aquele caminho dava acesso para a região de Kanto? Olha, rapaz, a referência G1, que legal! Então as duas regiões convergem para o último desafio, que da hora! O primeiro desafio era o Will e o seu Xatu, ou Xatu, chame como você quiser, que dava tudo a entender que realmente se tratava de outra coisa. Mas, ao derrotá-lo e passar para a próxima sala, Koga? O Koga? Pois é, o líder de Kanto havia ascendido para Elite Four e agora apresentava para nós um Crobat como seu ace. Em seguida, descobrimos que Bruno havia se mantido na sua posição de Elite Four, e ainda que Machamp continuasse sendo seu ace, agora a sua linha de evoluções do Tyrogue estava completa com o Hitmontop. E a última surpresa era Karen, que antes do campeão usava o tipo Dark, um dos novos tipos que havíamos conhecido ali, naqueles jogos. Acho que vocês vão ficar chateados comigo se eu não mencionar o Lance como campeão, que, ainda que não traga nada verdadeiramente novo, nos apresenta um time bem amado. Gyarados, Aerodactyl, Charizard e, claro, 3 pseudo-lendários, no caso, o Dragonite. O pessoal tem um hate absurdo com isso, mas o Kaiba tem 3 dragões brancos e ninguém fala nada. Ia ser interessante se em um remake um deles mega evoluísse. Inclusive, vocês lembram quando eu acertei sobre o Mega Dragonite? O vídeo tá aqui em cima, ó. E foi assim que Pokémon Crystal encerra o jogo me mostrando a fantástica região de Johto que eu sempre quis explorar. E foi incrível, memorável, eu diria, e... Como é, rapaz? Tem mais? Hoje todo mundo sabe, e esse saber inegavelmente atrapalha o fluxo das coisas.
Bendita seja a geração TikTok e a sua ansiedade por não receber todas as informações em menos de um minuto, mas descobrir que o meu jogo não tinha acabado e que eu iria pra Kanto foi um verdadeiro mind blow. Quando eu vi isso pela primeira vez, o pensamento que eu tive foi como visitar Morrowind em Skyrim, ou seja, eu ia ver só um pedacinho, só um gostinho, mas não, era a região inteira. Como aquele jogo podia ser tão grande? Ali foi que caiu a ficha que o jogo de fato era uma continuação, que as duas regiões realmente eram conectadas, que aparecer Pokémon de Kanto não era só preencher buracos de Johto, mas necessário para contar uma história maior para nós. Não é justo querer separar Johto e Kanto para coisas distintas quando claramente elas foram pensadas para funcionar sinergeticamente. E enfrentando os ginásios de Kanto, vendo aqueles treinadores que antes conhecemos, agora no auge de sua potência, usando Pokémon novos, era um deleite. Finalizando com o Blue como último líder e o Red no Monte Silver. Pokémon até hoje tem muitos defeitos, mas a luta final, o novo protagonista contra o antigo, pode não ter a mesma dificuldade que o Leon ou a Cynthia, mas é deveras mais memorável que qualquer um deles. Meus amigos, que jogo fantástico! Isso não deveria ficar só aqui, nesses gráficos feios que doem, mas eu adorei. Mas, peraí, na geração anterior tivemos Hoenn e Kanto sendo lançados para Game Boy Advance. Eles fizeram um jogo da Gen 1 com os gráficos da Gen 3 e agora estamos na 4. Fuçando fundo na internet, eu encontrei algo que era revolucionário. Corri até meus amigos e falei: galera, Johto vai ter um remake e vai se chamar Dusk Gold Dawn Silver e vão ter os gráficos de Diamante e Pérola. E obviamente eu fui tirado pra trouxa. É óbvio que isso não vai acontecer, se fosse verdade a gente iria saber, deixa de ser burro. Alguns meses se passam e Heart Gold e Soul Silver são anunciados. Quem é o otário agora, hein? Bando de Zé Ruela. Heart Gold e Soul Silver foram uma grata surpresa. O jogo, assim como Fire Red e Leaf Green, tinha a proposta de proporcionar a mesma aventura que os títulos originais. Claro, existem certas diferenças, algumas coisas que tiveram que ser inclusas porque não tinha outro modo, como a inserção de Âmega, Ambipom e outros, mas que claramente não era o desejo da Game Freak. O que eu confesso que, pra mim, foi um erro. E chega a ser chato pra mim falar isso, mas há a necessidade que eu seja honesto com vocês. Existe uma diversão que te espera ali. Todavia, é necessário mencionar que os jogos de 99 possuíam limitações que eram aceitáveis na época. E ainda que se trate de celebrar o passado com uma cara nova, é inegável que existe um sentimento de pilotar uma Ferrari com o motor de um Fusca. E nessas horas eu tenho que concordar com quem fala que quando o jogo chega em Kanto ele fica mais legal. Porque a gente finalmente ganha o motor que essa Ferrari merece. Novas evoluções, novos Pokémon, novos eventos. De todo modo, necessitava falar sobre esse assunto, visto que, com o passar dos anos e gerações, foi se criando uma imagem bem negativa a respeito de Johto. A região que era para ser o fechamento de Pokémon, agora se tornara meramente a região DLC de Kanto, o que traz a palavra que dá voz ao vídeo. Afinal, isso aqui ainda é um vídeo do Papo Monstro. Anacronismo. Por definição, é um erro de cronologia ou contexto que consiste em deslocar um fato, pessoa, ideia ou objeto para uma época que não lhe pertence. E eu acho muito relevante a gente mencionar, explicar e espalhar sobre anacronismo porque eu tenho enxergado muito disso ao meu ver. Entre pessoas jovens e velhas também. Talvez por conta da internet, eventos são tirados de contexto históricos o tempo inteiro e tentam ser aplicados em contexto que não lhe cabem ser aplicados. E eu não tô falando só de Pokémon. Acontece com filmes, séries, livros, jogos e até acontecimentos históricos. A gente pega uma situação de 20, 30 ou 50 anos atrás e julga aquilo usando informações que simplesmente não existiam na época. E o pior é que muitas vezes fazemos isso sem perceber. Porque quando alguém fala que Johto tem pouca diversidade de Pokémon, por exemplo, ela tá certa, tem poucos Pokémon. Mas poucos Pokémon comparado ao quê? Comparado a Paldea? Comparado com Unova? Com Galar?
Porque Johto não foi criada competindo com essas regiões. Johto foi criada competindo apenas com Kanto. Na cabeça da Game Freak, aquilo não era só a segunda parada de uma franquia que teria mais de 1000 monstrinhos. Aquilo era simplesmente, batendo na tecla de novo, Pokémon 2. Era a continuação, o próximo passo. Ninguém sabia o que Pokémon se tornaria, e que décadas depois teríamos Mega Evolução, Z-Movies, Dynamax, Terastalização, Fairy Type e uma quantidade absurda de mecânicas novas. Aliás, pensa comigo. Hoje, seria completamente normal alguém reclamar que Johto não possui o tipo Fairy, igual a como reclamaram que Pokémon Let's Go só tinha 151 Pokémon mais o Melton e o Melmetal. Mas como um jogo de 1999 poderia não possuir uma coisa que só foi criada 14 anos depois? Parece absurdo quando a gente fala em voz alta, né? Mas é exatamente esse tipo de comparação que a gente faz o tempo inteiro. Nós já sabemos o futuro. O jogador de 1999 ou o pequeno Dutra no seu emulador rodando no seu Windows XP não sabia disso. Para ele, aquela era toda a informação que existia, e talvez esse seja o maior problema quando tentamos analisar qualquer obra antiga. Nosso cérebro simplesmente não consegue esquecer o futuro. É como assistir o Sexto Sentido pela segunda vez. Você consegue rever o filme, você consegue apreciar todos os detalhes que o Shyamalan colocou ali, mas você nunca mais consegue assistir sem saber o final. A experiência mudou para sempre. E eu acho que isso acontece muito com o Johto. Hoje todo mundo sabe que existe Kanto depois da Elite Four, que regiões são recheadíssimas de lore fortemente baseadas nos locais que servem como inspirações para elas. Ou que depois de anos pedindo, a Game Freak ia trollar todo mundo com o Dundas Pass. Eu já bati algumas vezes nessa tecla aqui no canal, mas eu vou bater de novo porque sempre tem alguém novo ou muito burro assistindo. E se você não é burro, deixa o like nesse vídeo. O Papo Monstro sempre fala de Pokémon trazendo assunto pro campo da filosofia, psicologia e às vezes imaginação e teoria. Então, se esse tipo de assunto mais cabeça te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal. Vai ser ótimo ter você fazendo parte do exército de monstros. E pra você que já é inscrito, deixa o like, comenta aí qualquer coisa, leite, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Esse tá sendo o vídeo mais diferenciado que eu tô fazendo, então por favor, me ajuda! Eu não estou dizendo que Johto é perfeita, porque ela não é. Claro que ela tem problemas, tem escolhas questionáveis, tem limitações, algumas delas envelheceram muito mal. Mas isso é diferente de dizer que ela fracassou como uma região. Porque existe uma diferença enorme entre uma obra ter defeitos e uma obra falhar naquilo que ela se propôs a fazer. E quando eu olho para Johto, eu não vejo uma região que tentou ser uma sequência convencional. Eu vejo uma região que tentou encerrar uma jornada enquanto expandia o seu próprio mundo. Pegar tudo aquilo que amávamos em Kanto e mostrar que existia algo além. E talvez seja por isso que até hoje eu goste tanto dela. Não porque ela é a melhor região, não porque ela é perfeita, mas porque ela me permitiu sentir algo que talvez nunca mais eu pudesse sentir da mesma forma. A sensação de descobrir que Pokémon era muito maior do que eu imaginava. E, no final das contas, talvez esse seja justamente o problema do anacronismo. Porque ele não muda somente os fatos das coisas, ele muda as emoções também. Porque quando a gente esquece como era viver em uma determinada época, a gente também esquece de sentir como eram as coisas naquela época. E aí não importa o quão incrível algo foi, nós passamos a julgá-lo não pelo que era, mas pelo que ainda não tinha se tornado. E vale a pena deixar claro que aquilo se tornou o que se tornou porque não acabou. Mas você pode entender melhor essa história clicando na tela que tá aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e valeu!